Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos anos mais caóticos, mais confusos e, vamos ser sinceros, até meio cômicos da história da Europa. O ano de 1848. Foi basicamente o ano em que o continente inteiro resolveu ter uma crise de identidade coletiva. E que ano, hein? Se 1848 fosse uma pessoa, sabe quem ela seria? Aquela que, do nada, joga tudo pro alto, tenta começar uma vida nova em outro lugar e, uma semana depois, tá lá batendo na porta pedindo o emprego de volta. Foi uma explosão de esperança, de idealismo que, bom, a gente já vai ver no que deu. Ok, então vamos preparar o terreno. Antes dessa confusão toda estourar, a Europa não estava exatamente tranquila. O clima, digamos assim, estava um pouquinho tenso. Então, o que a gente tinha no cardápio da época? Para começar, uma crise econômica seríssima, com fome e desemprego para todo lado. Uma desigualdade social que era um absurdo, né? A nobreza se preocupando com a cor da cortina do palácio, enquanto o povo não tinha nem pão. E para fechar com chave de ouro, uma elite no poder que olhava para ideias de liberdade e democracia com a mesma animação de quem está indo para o dentista. Era um verdadeiro barril de pólvora só esperando a faísca. E aí, quando se junta a fome, com raiva, com uma falta total de diálogo, o que acontece? Qual é a consequência lógica dessa equação toda? Exatamente. Não foi uma coisinha aqui e outra ali. Foi uma onda, uma febre que se espalhou pelo continente. De Paris a Budapeste, de Berlim a Milão, o pessoal foi para as ruas quase que num grande evento sincronizado de estamos de saco cheio. E como toda grande fogueira, essa também começou com uma faísca. E essa faísca, como era meio que de costume, na época veio de onde? Da França, claro. Lá na França, a coisa foi surpreendentemente rápida. O povo de Paris, que já não aguentava mais o rei Luís Felipe, foi para a rua e a reação do rei foi, para surpresa de todo mundo, muito prática. Ele basicamente olhou a situação, pensou, quer saber, fez as malas e foi embora. Abriu caminho para a Segunda República Francesa. Simples assim. Só que, claro, a gente está falando da França, e lá a estabilidade política nunca foi muito forte da casa. Então já vou dar um spoiler aqui. Essa república aí não ia durar muito, não. Pouco tempo depois, o sobrinho do Napoleão dá um golpe e pronto, outro império. A França simplesmente adora um bom drama. A notícia de que o rei francês tinha caído se espalhou pela Europa mais rápido que fofoca em cidades pequenas. E aí, todo mundo que estava insatisfeito com o próprio governo pensou: ué, se eles conseguiram, por que a gente não consegue também? E essa turnê revolucionária pela Europa teve resultados, digamos, variados. Na Alemanha, o grande sonho de criar uma nação unificada, juntando aquele monte de estado pequeno, acabou num belo de um fracasso. Lá no Império Austríaco, onde vários povos tipo húngaros e tchecos pediam liberdade, a resposta do imperador veio na forma de bala de canhão. E na Itália, que sonhava com a independência? Bem, digamos que o projeto ficou lá no visualizado e não respondido. E depois de toda aquela euforia veio a ressaca. E foi uma ressaca daquelas, bem dolorida. A empolgação toda do começo deu lugar à dura realidade do poder militar e da falta de organização política. As velhas monarquias dos impérios, passado o susto inicial, se reorganizaram. Com exércitos bem mais preparados e uma determinação brutal, eles simplesmente esmagaram os movimentos um por um. A tal Primavera dos Povos, como ficou conhecida, teve um inverno bem rigoroso logo em seguida. E se a gente fosse colocar o sucesso dessas revoluções num gráfico, o resultado seria mais ou menos este aqui. Olhando os objetivos imediatos, a taxa de sucesso foi bem deprimente. Para cada 100 tentativas de mudança radical, talvez umas 5 tenham dado algum resultado de verdade. Foi um fracasso em escala continental, o que mostra que só a vontade do povo às vezes não é o suficiente contra exércitos organizados. Diante de tanta derrota, de tanta repressão, de tanto sonho que foi por água abaixo, a grande pergunta que fica é: todo esse esforço, todo esse sangue derramado, no final das contas, valeu a pena? E a resposta para isso é complexa. No curto prazo, foi um desastre. Mas a longo prazo, aí a história é outra. As ideias de liberalismo, de nacionalismo, de direitos sociais, elas não morreram. Elas foram plantadas ali em 1848. O ponto é que elas só foram germinar de verdade décadas depois. Mas as raízes foram fincadas naquele ano de fracassos gloriosos. Então, como é que a gente pode definir essa confusão toda?
talvez como a maior e mais ambiciosa tentativa de mudança da história, que serviu como uma dura lição de que, bem, transformar o mundo é um pouquinho mais complicado do que só derrubar uma estátua e declarar uma república. No fim, talvez o esforço tenha, sim, valido a pena. Não pelas vitórias que eles conquistaram na hora, mas pelas perguntas que eles deixaram no ar. 1848 pode ter sido um fracasso, mas foi um fracasso que mudou a pauta da Europa para sempre. E deixa a gente pensando, né? Quantas falhas, afinal, são necessárias para se construir um sucesso?